Sonzinho é bom, né? Tum, 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 tum. Ó, vamos lá? Agora a gente vai, gostou, né? Sonzinho ambiente, né, gente? De vez em quando, né, bota um sonzinho na música, dá uma pausa durante a atividade, coloca uma musiquinha tranquila. Vai levar uma agitada demais não, senão você não se concentra, tá bom? Vai dar um toque aí. Vamos lá? Eu gosto de fazer as coisas ouvindo música. Mas vamos ao que interessa, prof. Se agiliza aí, por favor. Nós estamos falando sobre mecanismos de especiação. Joga lá na tela, que essa é a nossa aula 25.2. Sim, nós falamos de dois mecanismos importantes. Quais são ou quais foram eles, prof? Olha lá, nós falamos sobre a cladogênese e falamos sobre a anagênese. Nesses dois mecanismos de isolamento ou de especiação, tá? O que a gente precisa lembrar? Na especiação eu vou ter a origem de uma nova espécie, o surgimento de uma nova espécie. Ela pode estar acontecendo quando eventos anagenéticos ou cladogenéticos estiverem acontecendo e modificando aí as características presentes da estrutura genética de uma população. Quando a gente mostra que esses indivíduos aqui, ó, dessas aves, isso é uma população dessa espécie, tá? Imagine vários deles aí, iguaizinhos a ela. Então você pode ter processos anagenéticos, onde você vai ter, ao longo do tempo, por processos de mutações, por processos de recombinações e a seleção natural, tá? Você vai ter, então, os eventos anagenéticos. Então, eu tinha uma população aqui, ó, desse passarinho, aconteceu uma mutação ou uma recombinação, ao longo do tempo eu tenho o surgimento de uma nova espécie, ok? Ela é linear, gradual, vai acontecendo e os eventos vão estar modificando as características desses indivíduos até se transformarem em indivíduos totalmente diferentes, incapazes de se reproduzir. Esse aqui não vai mais conseguir se reproduzir com ele, porque eles não têm compartilhamento genético mais, tá? Agora, no evento cladogenético, eu tenho uma ruptura, formando duas novas espécies, a partir de uma ancestral. E aí a gente lembrou dos eventos, deixa eu colocar aqui com todo. Cadê? Se pegasse era bom, né? Mas vamos lá, vamos na mão. Não foi, meu Deus. Mas tudo bem. Então a gente tem aí a cladogênese, e isso vai favorecer o processo de irradiação, que é aquela onde que os organismos vão ocupar ambientes diferentes, porque eles vão ter órgãos homólogos, que têm a mesma origem embrionária, e nessa ocupação de ambientes distintos, vai permanecer aquele indivíduo que tiver a característica que vai sobressair, ou seja, vai se tornar esse indivíduo mais bem adaptado, tá? No evento da anagênese, eu vou ter, então, o processo de convergência. A professora falou que quando fala de anagênese tem o surgimento de uma nova característica, né? Pois é, fruto disso aqui. E aí a gente tem a convergência. O que é convergência? Quando o ambiente onde esses organismos estão inseridos faz com que eles apresentem características semelhantes, tá bom? E aí não tem nenhuma relação de grau de parentesco, eles não são próximos, né, evolutivamente, tá bom? E aí a gente tem, então, os dois processos que vão falar sobre a especiação, ou a cladogênese, ou a anagênese, mas uma pode complementar a outra. Tudo bem? Então, olha aqui para mim. A gente vai dar uma pausazinha para vocês estarem pegados nas atividades de vocês e a gente volta já já com a resolução delas. Tudo bem? Tchau, tchau! Oi! Vamos lá? Deu uma olhadinha na garganta? Tudo bem. Então, vamos ao que interessa. A nossa atividade. Joga lá no quadro. Olha lá. Questão número 1. Preste atenção, meus amores. Toma um cafezinho. Leva uma garrafinha de café. É bom, né? Quietinho. E quando chega na hora da atividade, solta aquele somzinho bem tranquilo. Pega o seu cafezinho. Faça uma boa vizinhança aí com seus colegas de classe. Vamos lá.
A partir de um mesmo tipo ancestral, ocorre o aparecimento de várias linhas evolutivas divergentes. Divergentes. Quer dizer que ramificou, prof? Então eu tô ligado. Um exemplo clássico do que o texto fala sugere que as patas dianteiras do cão. Quem, prof? O cão. A asa do morcego, apesar de terem funções distintas, porém, vão ter a mesma origem embrionária. Eu já sei do que a senhora está falando, prof. Se eu tenho uma divergência evolutiva, então eu tenho o processo de irradiação, né? E aí, se eu tenho nesse processo de irradiação esses organismos ocupando ambientes diferentes, mas se eles compartilham essa origem embrionária igual, eu tenho órgãos homólogos. Muito bem. Então, vamos lá para as opções para ver se deu certo aí. Olha lá, na A, então eu tenho, isso se trata de órgãos vestigiais, estruturas homólogas, nós já desvendamos aí, né? Órgãos homótipos. Órgãos homótipos, professora, que eles são órgãos iguaizinhos. Bom, quando a gente fala de órgãos homólogos, não quer dizer que eles são anatomicamente iguais, tá? Então, não está relacionado com os homótipos. Eles têm a mesma origem embrionária. Você pode observar aí, ó, a gente falou aí, a patinha do cão e a asa do morcego. Tem alguma coisa visualmente aí parecida, né? Eles são estruturas diferentes, mas a mesma origem. Então, quando a gente fala de órgãos homóticos, eles tinham que ser igualzinhos, não são. Estruturas heterólogas, não, porque quando a gente fala de homologia, a origem é igual, é a mesma. E aí você tem o último, você tem as estruturas análogas, não são estruturas análogas, porque se veios são oriundas de uma evolução divergente, não tem como ser análogo, porque as análogas, elas vêm de uma convergência adaptativa. Tá bom? Então, a nossa resposta ali, letra B, estruturas homólogas, a gente já tinha ali desvendado. Tudo bem? Deu para pegar, né? Vamos para a próxima. Alguns órgãos, tais como a asa de uma ave e um braço humano, possuem a mesma origem embrionária, mesmo apresentando funções diferentes. Essas estruturas são resultado de pressões seletivas diferentes, que causam um fenômeno conhecido como, tá bem parecido com aquilo ali, para ver se você realmente fixou, se você compreendeu. O que está falando aqui? De órgãos homólogos. Por quê, professora? Porque tem a mesma origem embrionária. Ah, professora, mas elas não têm a mesma função. A gente não falou para vocês que os órgãos homólogos podem ou não ter a mesma função? Não foi isso que nós falamos? Então, no caso, pode ter ou não a mesma função, tá? Mas não é obrigatório, como nos órgãos análogos, eles vão ter que ter a mesma função. Essas estruturas são resultado de pressões seletivas diferentes. Isso aqui que vai marcar. Então, as pressões exercidas pelas condições ecológicas do meio onde eles estão inseridos faz com que eles apresentem diferenças, né? Nas formas de funções dos seus órgãos, das suas estruturas. Mas quando a gente vai ver lá na origem, ela é igual. Que causa um fenômeno conhecido. Então, que fenômeno é esse? De que a gente está falando? É um isolamento reprodutivo? É um isolamento geográfico? Essas pressões são fruto desse isolamento reprodutivo, do isolamento geográfico, da evolução divergente, da evolução convergente, do isolamento de ilha. Preste atenção uma coisa aqui, ó. Essa palavra isolamento, ela nos lembra os eventos cladogenéticos. Ok? Por quê, professora? Houve uma ruptura. Nessa ruptura,
é que eu tive esse isolamento, que pode ser o geográfico, que separou, isolou essas populações, que aí vai estar a mesma coisa aqui, tanto né, o geográfico, as ilhas, formações das ilhas, está dentro do mesmo padrão. E aí a gente tem, no evento anagenético, eu tenho uma diferenciação, né? Eles ficaram separados tanto tempo, depois dessa ruptura, eles ficaram separados tantos anos, tanto tempo, que houve esse isolamento reprodutivo. Eles não conseguem mais se reproduzir entre si, tá? Mas isso não é resultado, não é por esse motivo, não é essa pressão que vai fazer com que haja essa formação dessa origem embrionária. Nós estamos falando de quê? De um evento, de um processo evolutivo, então eu só posso estar entre essas duas aqui, ó. É convergente ou é divergente? Aí a gente lembra, quando a gente fala de irradiação, é a mesma coisa que a divergência, tá? Então a gente tem aí, no caso da presença e existência de órgãos homólogos que têm a mesma origem, eu tenho um processo de evolução divergente, tá bom? Isso fruto das pressões seletivas diferencial meio que esses organismos vão estar ocupando. Então, a nossa letra C é a alternativa correta. Vamos seguindo. Tudo bem? Tranquilo? Qualquer coisa, pede socorro. Vamos lá. Menina, mas se move. Pá, deu certo. Com relação à figura a seguir, podemos afirmar que a semelhança morfológica entre os dois tipos de asas. Que asas, prof? Do insetinho e da ave. Olha lá. Essa semelhança, ela mostra a homologia entre elas. De forma alguma eu posso ter órgãos homólogos aí. Por quê, professora? Porque para ser homólogo eu teria que ter nesse inseto aqui a presença, tá? De quê, professora? Do carpo, do metacarpo, né? As falanges aqui em cima, do húmero, do rádio, e aí vai, tá? O rádio, a una, né? Mas eu não tenho, no insetinho não tem nada disso. Então não tem a mesma origem embrionária, então não pode ser homologia. Comprova a mesma origem embriológica? Claro que não. C, é resultado da adaptação à execução de uma mesma função. Prof, asa de inseto, asa de ave. Os dois, essa presença dessa asa permite a realização do voo. Será que é isso, prof? Vamos ver as outras alternativas? Olha lá. Comprova, na D, comprova a ancestralidade comum. Não, eu só tenho ancestralidade comum quando eu tenho o processo ou o órgão homólogo, fruto da homologia, tá? Não é o caso. É consequência da irradiação adaptativa, ou seja, a irradiação ou a divergência adaptativa é que vai originar essas estruturas homólogas. E elas não são homólogas, elas são análogas. Tá? Então, a letra C é a nossa alternativa correta. Resulta da adaptação à função que esses organismos vão desempenhar no ambiente onde estão. Olha lá. Vamos a mais uma questãozinha. Olha lá. Enem 2020, a alteração no genoma podem ser ocasionadas, presta atenção, alterações no genoma, a gente já viu que o genoma é o grupo, né? São todas as sequências de bases nitrogenadas presentes no indivíduo. Então, eu consigo determinar tudo isso e eu consigo prever muitas coisas. Então, as alterações no genoma podem ser ocasionadas por falhas nos mecanismos de cópia e manutenção do DNA que ocorrem aleatoriamente. Assim, a cada ciclo de replicação do DNA, existe uma taxa de erro mais ou menos constante de troca de nucleotídeos. Lembra dos nucleotídeos que são os
conjuntos da base nitrogenada, da pentose e do grupo fosfato, que vai formar o quê? DNA. Independente da espécie. Partindo desses pressupostos, foi construída uma árvore filogenética de alguns mamíferos, conforme a figura na qual o comprimento da linha... presta atenção que essa aqui é a pegada. Comprimento da linha horizontal, tá? Horizontal, lembro lá do mar, né? Horizonte. É proporcional ao tempo de surgimento da espécie a partir do seu ancestral mais próximo. Então, você vai ter que prestar atenção no comprimento da linha e o ancestral mais próximo do que ele está pedindo. O que ele está pedindo, prof? Vamos lá. Então, você tem aqui esse cladograma. E aí ele quer saber qual a espécie. É o cavalo? É a vaca? É a ovelha? É o veado? É o porco mais semelhante ao seu ancestral próximo. Então, o que a gente precisa lembrar aqui, ó? Você tem um ancestral, tá bom? Que derivou toda essa ramificação. Mas, ao longo do tempo, você vai ter vários outros eventos, tá bom? Que houve essas rupturas para formar essas novas espécies. Mas a questão está pedindo para você prestar atenção que a linha horizontal ela vai identificar o grupo que é mais semelhante em relação ao que o originou. Então, olha aqui para mim, né? Para mim não, olha para a imagem. Você tem aqui, ó, o cavalo. E esse aqui, ó, o porco. Tá bem distante do seu ancestral ali, tá? Aí você tem, vamos traçar uma linha aqui, vamos dizer assim, né? Esses dois aqui, ó, estão mais próximos, eles são grupos mais, vamos dizer, recentes. Quanto mais próximo aqui, ó, do grupo ancestral, que vai originar todo mundo, é o mais antigo, né? Quanto mais perto aqui, mais distante, é o mais atual, tá? E aí, ele fala que em relação ao ancestral mais próximo, aqui você tem um ancestral que deu origem à vaquinha e à ovelha. E aqui você também teve um ancestral que vai dar dando origem a veado, e aí ramificou lá para formar a vaquinha e a ovelha. Então, a nível de distanciamento em relação à linha horizontal, olha o que a gente tem aqui, deixa eu colocar de azul. Olha aqui, ó. Esse espaço de tempo é menor, tá? Entre a vaquinha e essa espécie aqui, que é o ancestral desses dois grupos, da ovelhinha e da vaca, certo? Então, a minha opção, olha lá, eita, que agora ficou por cima, né? Deixa eu apagar aqui. Então, o que eu vou ter aqui? A minha vaquinha, porque ela está mais próximo à linha horizontal, está mais próxima, ela é a que está mais evolutivamente próxima ao grupo que a originou. Que grupo foi? Professora, aqui não está identificando esse grupo aqui. Esse grupo aqui, não temos a identificação. O que era? Qual é o animal? Mas a gente sabe que esse aqui é o grupo ancestral para dar origem à ovelhinha e à vaquinha. Tá bom? Então, a nossa resposta aí, letra C, vaca. Tudo bem, galera? Então, essa foi a nossa atividade aí para a gente falar um pouquinho sobre esses fenômenos, ainda nos reportando a órgãos homólogos, a órgãos análogos, onde a gente vai ter os processos de irradiação e convergência, frutos dos mecanismos cladogenéticos e anagenéticos. Tudo bem? Então, a gente fica te aguardando para a próxima. Vamos que vamos. Tchau, tchau, galera!